Boa tarde, comunidade. Gente, que dias especiais nós estamos vivendo aqui. Já estou com o coração apertado, porque essa é a última vez que nós, pelo menos aqui, você dá uma salva de palmas para a Nathalie. Isso aí, Lucas. Eu fico com o coração um pouquinho apertado, porque o que Deus nos deu, fez entre nós nesses dias, ainda não deu para digerir, né? Eu espero que você esteja experimentando isso, porque eu particularmente quero dizer que estou muito feliz. E vou carregar esses dias que nós passamos juntos num lugar muito especial no meu coração. Conhecer essa comunidade, conhecer a vida dessa comunidade, reciclou a minha vida, me inspirou, e eu estou louco para voltar lá para Indaiatuba e contar para todo mundo lá o que Deus está fazendo aqui em Manaus, em vocês e por meio de vocês. Estou muito feliz, quero agradecer o carinho e o cuidado comigo, mas a gente ainda tem uma conversa para ter, e eu estou muito animado para repartir com vocês esse último assunto. Nós falamos ontem de manhã porque o chamado de Jesus é para que nós permaneçamos. Você lembra das palavras? Vamos ver se você está prestando atenção mesmo lá. Então vamos lá. Ontem de manhã a nossa conversa foi sobre permanecer na... Isso. Opa! No amor, ok. Vamos tentar de novo, vai. Ontem de manhã nós começamos falando sobre permanecer no amor. Ótimo. E aí vivemos um dia muito legal juntos, e ontem à noite nós falamos sobre permanecer na fé. Ótimo. Hoje de manhã a nossa conversa foi sobre permanecer na... Isso. Eu sei que alguns estão pegando carona aí. Não. É tipo isso e tal. E hoje, à tarde, agora, antes de celebrarmos o que ainda tem pela frente, nós vamos falar sobre permanecer na missão, tá bom? Então, o que eu quero compartilhar com você é o seguinte: muitas pessoas chegam numa igreja, numa comunidade, com a seguinte pergunta no coração, e a pergunta é: como a comunidade, como a igreja pode abençoar a minha vida? Como eu posso ser servido? Será que vale a pena estar aqui? Será que essa igreja é boa para mim? Essa é uma pergunta que para no coração de todos nós, quando chegamos numa nova comunidade. E geralmente é uma pergunta que vez ou outra volta no nosso coração. Será que a comunidade, será que esta igreja está fazendo bem para mim? É uma boa igreja para mim, para os meus filhos? Será que me satisfaz? Será que vale a pena continuar aqui? Essa pergunta não tem nada de errado nela. Mas talvez ela carrega consigo uma perspectiva sobre o papel da igreja na nossa vida que precisa ser considerado nessa nossa conversa. Nosso tema de hoje aqui é permaneça na missão, porque já que nós estamos reciclando a nossa visão sobre Deus, sobre nós, sobre as pessoas, eu também quero que você tenha a oportunidade de reciclar a sua visão sobre o seu papel no mundo. Por isso, essa pergunta, como a comunidade viva pode ser melhor por você estar aqui, é uma primeira reflexão que eu queria que você saísse daqui pensando. Ao invés de encararmos a igreja como essa igreja pode ser uma bênção para a minha vida, eu queria que você invertesse os elementos e perguntasse: como eu posso ser uma bênção na vida dessa comunidade? Quais são as oportunidades, as necessidades? Quais são os desafios? Qual pode ser o meu lugar de utilidade dentro desse povo? Até mesmo porque a pergunta que eu quero que você leve consigo não é só como você pode ser uma bênção para essa comunidade, mas até mesmo como Manaus, a cidade de Manaus, pode ser abençoada pela existência da comunidade viva aqui. Porque se eu e você já estamos entendendo o que Jesus quis nos ensinar quando nos chamou de ramos
na videira que Ele é, isso também significa que Deus tem propósitos para nós que nem sempre eu e você nos damos conta, ou nem sempre permanecermos nesses propósitos. É por isso que eu queria que você abrisse comigo João capítulo 15. E nós vamos agora saltar em alguns versos dentro desse texto que nos guiou a reflexão nesses dias. João capítulo 15, nós vamos ler o verso 4, 5 e depois o 10, tá bom? 4, 5 e 10. Abre aí na sua Bíblia, João 15, verso 4, 5 e depois o 10. Diz assim Jesus em João 15: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Verso seguinte: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Agora, desce um pouco mais até o verso 10 e Jesus volta no assunto de produção de frutos, dizendo: quando vocês produzem muitos frutos, vocês trazem grande glória a meu Pai, e nessa boa produção vocês demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu quero conversar com vocês hoje sobre permanecer na missão, porque esse retiro só vai realmente fazer um sentido permanente no meu e no seu coração se nós sairmos daqui dispostos a servir a Deus no mundo. Servir é uma definição que eu quero trazer para vocês, é usar os seus dons e as oportunidades que você tem para levar pessoas a crescerem com Jesus. Você pode repetir essa expressão comigo? Servir é usar seus dons e oportunidades para levar pessoas a crescerem com Jesus. Servir não é uma maneira de você se sentir melhor no mundo. O serviço cristão, o ministério, viver em missão, não é uma filantropia cristã. Servir não é um chamado para você ocupar o tempo que te sobra na semana. Servir não é você compartilhar experiências legais que você teve enquanto ser humano com outros seres humanos. Servir é usar os seus dons e oportunidades que você tem para levar pessoas a crescerem com Jesus. Por isso, baseado nesse texto de João 15, eu queria compartilhar com você 3 lições sobre servir, que eu encontro nesse texto, talvez possa te ajudar a encontrar o seu propósito, o seu lugar, o seu ministério, as oportunidades que Deus tem para você dentro da comunidade servindo. A primeira lição é que servir é cooperar com Deus. Olha que curioso o verso 4 de João 15. Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. A gente já aprendeu que a relação da videira com o ramo é uma relação intrínseca, natural. Nós estamos nele e ele está em nós. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Essa é uma verdade, parece que básica, mas difícil de compreender numa olhada rápida. O que Jesus está dizendo para nós e para os seus discípulos é que as intenções dele para nós, a utilidade que Deus quer que nós tenhamos na missão que ele está cumprindo no mundo, é uma coisa que começa nele e que depende dele, ou seja, ramos não podem ser úteis, não podem produzir sozinhos. Já dizia o profeta Jeremias: maldito o homem que confia no braço do homem e confia na sua força. Porque não só em relação à vida, como também em relação à missão, todas as vezes que eu e você queremos produzir frutos espirituais sem permanecer em Jesus,
nós matamos a nós mesmos e decepcionamos os que nos rodeiam. Jesus não chamou você para uma tarefa que você consegue fazer com as suas próprias forças. Tudo de bom que um ser humano pode produzir não tem valor eterno. E todo valor eterno que Deus quer produzir por meio de nós é algo que nós dependemos dele para fazer. Por isso Jesus está dizendo que nós não podemos produzir frutos a menos que nós estejamos nele. Então servir, uma primeira conclusão, é cooperar com Deus. Você já parou para pensar que Deus não precisa de você? Já mesmo? Mas e quando aquela pessoa te ligou desesperada, pedindo ajuda, porque o casamento estava a ponto de desabar, e quando você ouviu falar que existia uma família que estava passando por um momento muito difícil, e aí você ficou completamente ansioso e angustiado, porque você acreditou que você ia salvar aquela pessoa? Quando nós pomos a mão no arado, no cuidado de pessoas, nós somos desafiados o tempo todo porque o microfone voltou a funcionar. E é impossível que ele cumpra o seu propósito sem a energia que o potencializa, né? Tipo eu e você, que não podemos produzir frutos sem que a energia da videira nos faça úteis. Mas você vai lidar nessa tarefa de servir o tempo todo com os seus próprios limites. O tempo todo com a síndrome de Salvador. Porque a gente quer tanto que as pessoas conheçam a Jesus, que é bem possível que em algum momento você acredite que você é o Salvador dessas pessoas. Que a comunidade viva depende essencialmente de você. E que se você não fizer as coisas, Deus não faz. Se você não abençoar as pessoas, elas não serão abençoadas. Se você não pôr a mão no arado, ninguém vai pôr, e isso não é verdade. Porque Deus só produz frutos naqueles que estão certos e convictos, que são instrumentos dele. Por isso, servir a Deus, a primeira verdade, é cooperar com ele. E cooperar com ele porque o nosso chamado é sermos sensíveis aos ventos, aos movimentos do Espírito de Deus, para segui-lo em obediência. Eu gosto muito do que o Christopher Wright escreve em um dos seus livros. Ele diz assim: não é a igreja de Deus que tem uma missão no mundo, mas o Deus da missão é que tem uma igreja no mundo. Se você se lembrar da história bíblica, é Deus quem está descendo ao Éden e procurando um homem ao perguntar: onde você está? Porque Deus é um Deus missionário desde quando nós nos perdemos. E Ele está em missão de redenção, trazendo de volta para si aqueles que o pertencem. Por isso, se Deus não precisa de você, por que Ele te chamou para servir na missão dEle? É porque Ele quer compartilhar contigo do privilégio de ser útil em suas mãos. Então, não é a comunidade viva que desenvolveu para si mesmo um propósito de existência em Manaus. Não é a igreja Red em Indaiatuba que teve uma ideia e definiu a sua própria missão. Mas a comunidade viva aqui em Manaus, a igreja Red em Indaiatuba e qualquer igreja biblicamente saudável ao redor do mundo é a reunião de pessoas que estão ouvindo a voz de Deus e seguindo Ele no mundo. Por isso, você foi chamado para cooperar com Deus. E pode se perguntar: mas como eu faço isso, Washington? Eu não tenho tempo, não tenho dons, eu não sou como Alexandre, experiente, boa teologia, uma formação pastoral. Eu nunca ouvi uma voz dizendo: eu quero te fazer um missionário. Como eu posso ser útil? Meu trabalho é com TI, eu sei de planilha, eu sei codificar algumas coisas, eu trabalho consertando, sei lá, celulares. Como eu posso ser útil? E olha que legal, você pode ser útil com aquilo que Deus te deu. Eu trouxe algumas fotinhas do nosso maior orgulho lá em Indaiatuba, que é os nossos voluntários. Olha que legal, eu te trouxe algumas fotos. Tem gente lá que está levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, garantindo que a câmera esteja filmando.
E enquanto a câmera está filmando, um sem número de pessoas não só podem ouvir a mensagem de Jesus, como também poderão ouvir por meio do sinal da internet. Pessoas estão levando outras a Jesus, garantindo que quando os visitantes chegam no estacionamento, eles saibam onde estacionar o seu carro e se sintam amados, com a boa recepção. Uma vez a gente descobriu que uma mulher chegou no estacionamento da Red e o pneu dela estava murcho. E ela estava desesperada porque era a primeira vez dela na igreja. Ela, depois de muito esforço, de muito tempo, conseguiu ir na nossa igreja, mas ela descobriu que o pneu tinha furado, murchado, sei lá o que aconteceu, bem nas portas da igreja. E quando os voluntários do estacionamento souberam disso, ela já estava lamentando, falou assim, eu vou precisar procurar um borracheiro, não vai dar para participar e tudo mais. Se eu não me engano, ela estava até com um filho naquela ocasião, e os voluntários do estacionamento chegaram nela e falaram assim, pode deixar com a gente, vai lá, curte o culto. E ela entrou, ficou emocionada com aquilo, entrou para participar do culto, e quando ela saiu do culto, o carro já estava com todos os pneus cheios, prontinho para ela voltar para casa. Os caras pegaram o carro, levaram no borracheiro, trocaram o pneu, pagaram o serviço e deixaram o carro pronto para ela voltar para casa. Eu não sei qual mensagem ela ouviu no auditório, mas a mensagem que ela ouviu, na maneira com que aqueles voluntários receberam, foi que Deus se importa com ela e está feliz em vê-la ouvir o seu chamado. Você pode servir com o que Deus te deu. E aqui não existe gênero, não existe idade, não existe mais ou melhor. Esse casal que está servindo o café aqui é um dos casais que amam fazer, é uma das pessoas que amam fazer café, e eles servem na nossa igreja fazendo café para os voluntários. Porque enquanto o pessoal vai para lá e para cá, monta e desmonta, nós separamos uma sala e eles podem ser cuidados por outros voluntários para que o dia de serviço seja menos exaustivo. O que Deus te fez saber fazer? Quais habilidades Deus te deu? Essas coisas são um bom caminho para você ser útil na missão da igreja de alcançar aqueles que não conhecem a Jesus. É o que John Stott diz. Ei. Voltou. É o seu de volta? Eu acho que é a bateria, não é? Ela está com um pininho. Tá. Então eu vou ficar igual os caras do faroeste. Tiro um, tiro o outro. E aí, descobriu que o seu amigo gosta de fazer na igreja? Ótimo. Olha o que o John Stott diz. É claro que a maneira pela qual o corpo inteiro cresce, ele está servindo na igreja, é através do uso. Quanto menos um corpo trabalha, se exercita, mais atrofiado ele fica. Quanto mais um corpo trabalha e se exercita, mais forte ele fica. Por todos os membros dos dons que Deus lhe deu. Ele continua dizendo, estes dons são tão benéficos para aqueles que exercem seu ministério com fidelidade, quanto para aqueles que o recebem, pois a igreja torna-se cada vez mais saudável e madura. Logo, se existe um membro do corpo que não está exercendo a sua função, nós entenderíamos que esse membro está doente. Você já fez um check-up na sua saúde, descobriu que o rins não está funcionando, o fígado está com problemas, tem pedras na vesícula, ou sente dores no tornozelo e percebe que ele já não articula tão bem quanto um dia articulou. Já descobriu que a tireoide está também descompensada e precisa tomar remédio.
Quando você descobre no seu corpo que alguma parte não está funcionando direito, você toma providências imediatas, ou pelo menos deveria tomar. Mas e se você perceber que você é um membro do corpo de Cristo? E se der conta que você não está servindo o corpo? Isso é um sinal de doença. E é um sinal de mau funcionamento. Por isso, uma igreja é saudável quando cada um faz a sua parte. E seja você qual parte for, seja um mindinho, vocês falam mindinho aqui em Manaus? O mindinho. Depois eu vou me redimir com o cupuaçu ainda, tá? Mas o mindinho, seja o fio de cabelo, a orelha, seja braço, mão, independente de qual membro do corpo de Cristo você for, se você não estiver funcionando, o corpo precisa de você. E é desejo do corpo colaborar para a sua saúde. Em uma das nossas conversas nos grupos hoje, foi muito legal a gente perceber que existem pessoas no corpo que não se sentem capazes. Por conta da sua história de vida, por conta das suas expectativas do que é ser capaz, talvez por conta das suas dúvidas bíblicas e teológicas, por conta de pecados quase que invencíveis na sua história, e talvez você seja um desses que olha para si e diz, legal, eu acredito que todo mundo precisa servir, mas eu não sei se eu sou digno disso. Deixa eu dizer uma coisa, deixa o corpo curar você, se disponha, se lance no serviço a Deus, coopere com Deus como um membro útil no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo reúne muitos recursos para a sua saúde espiritual. Os que são das áreas médicas aí vão rir de mim agora, mas eu fico assustado do quanto um remédio que a minha boca engole pode ajudar o mindinho do meu pé a ser curado. Como assim? Como é que chega lá? Chega lá porque o corpo está completamente conectado. E chega lá porque os recursos do corpo estão à disposição de todos os membros. Então, se você se sente incapaz, se você se sente indigno, se você se sente pequeno demais, você faz parte de um povo que tem todos os recursos de Deus para fazer você alguém completamente útil na missão. Você crê nisso? Amém? Por isso, eu queria te fazer uma pergunta. Qual a pobreza que a sua riqueza supre? Eu estou olhando para pessoas aqui que têm muita experiência de vida. Já passaram dos 40, dos 50. Qual riqueza Deus te deu ao longo da sua vida que pode talvez enriquecer os jovens que são pobres de experiência de vida? Tem muitas pessoas aqui que tiveram consolos, dores que foram curadas, e Deus quer usar os consolos que você recebeu para consolar pessoas que estão com dores parecidas. Talvez você passou por um quase divórcio, e tem pessoas aqui, você vai encontrar pessoas quase se divorciando, e você pode ajudá-las. Talvez você é um solteiro que lida com uma experiência de solidão, talvez da pressão da sociedade que diz, você tem que casar, mas está muito tarde, vai ficar para tia. E você tem experiências que vão ajudar pessoas que estão na mesma fase de vida e chegarão na comunidade, chegarão para Jesus, que os casados não sabem cuidar, mas você sabe. Você experimenta, você pode dizer, eu sei as perguntas que você tem. Qual pobreza a sua riqueza supre? Quais dons, paixões, consolos, histórias, habilidades Deus te deu que pode ajudar alguém a crescer com Jesus? Essa é uma primeira pergunta. A segunda verdade aqui no texto de João 15, que eu quero compartilhar com vocês, é o que o que Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. E agora o destaque: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Porque se servir é cooperar com Deus, servir também fortalece a nossa fé. Nós olhamos para esse texto de uma maneira predominantemente negativa. É como se Jesus dissesse, vocês não podem fazer nada sem mim. Mas se é verdade que a gente não pode fazer nada sem Jesus, o que será que Jesus é capaz de fazer por meio de nós?
Já parou para pensar nisso? Sim, nós não podemos fazer nada sem Jesus e você vai experimentar as suas limitações invariavelmente. Mas você já parou para pensar o que o eterno e poderoso Deus pode fazer por meio de você se você permanecer nele? Se ele encontrar em você um coração disposto, sensível, obediente, Deus pode fazer por meio de você infinitamente mais. Deus pode fazer com que um moleque caçula, sem habilidade militar, sem experiência de guerra, com uma funda e algumas pedras derrubasse um gigante. Deus pode fazer com que um moleque com 3 pães, 2 peixinhos alimentasse uma multidão. Deus pode fazer com que um religioso, fariseu, assassino, se tornasse o maior missionário da história. Deus pode fazer com que um devasso, Agostinho, africano, se tornasse uma das maiores vozes da teologia cristã na história. Sabe o que Deus pode fazer por meio de você? Deus pode fazer infinitamente mais do que você é capaz de pensar, de sonhar ou até mesmo de pedir que Ele faça. Se nós sairmos aqui nessa certeza de que enquanto servimos a Deus, nós o conhecemos melhor, o quanto os nossos limites nos mostram que Deus não tem limites, talvez você vai conhecer um Jesus que nunca conheceu até aqui. Gosto muito de uma frase do John Haggai, fundador do Instituto Haggai Internacional, que ele diz assim: almeje algo tão extraordinário, mas tão extraordinário, que só Deus possa ser capaz de fazer. Talvez esse algo tão extraordinário não é alcançar todos os povos indígenas da floresta amazônica. Talvez para você esse algo tão extraordinário é a salvação do seu filho. É o alcance do seu chefe. Talvez uma reconciliação com algum parente difícil. Eu não sei. Mas eu queria te encorajar a almejar algo tão extraordinário. A olhar para a grandeza de Deus e não duvidar de que Ele é capaz de fazer coisas grandes por meio de pessoas pequenas como eu e você. E é isso que o Andy Stanley nos lembra. Ele diz: o ministério aumenta a fé das pessoas. Preste atenção nisso. O ministério, servir, aumenta a fé das pessoas. Se você quiser aumentar a confiança de alguém em Deus, coloque-o em situação de ministério antes que ele se sinta muito preparado. O ministério nos obriga a sermos mais consistentemente dependentes de Deus e assim a nossa fé é fortalecida. Por isso, quando algum líder aqui da comunidade, quando o Alexandre passa por você e te cutuca e fala assim: que tal você servir ali? E se você se sente incapaz disso, tenha isso como um chamado de Deus. Porque talvez a maior tragédia seja você se sentir capaz o suficiente algum dia de fazer aquilo que só Deus pode fazer. Essa é uma tremenda ilusão. Mas se você em algum momento se sentiu incapaz, pequeno, você está no lugar perfeito para Deus ser glorificado na sua vida. Porque servir traz desafios. Servir vai te ensinar que você é limitado, você não tem todas as respostas, você não tem o poder de mudar as pessoas, você não tem todo o tempo do mundo, você não tem saúde suficiente, você não é tão sábio quanto aqueles problemas precisam que você seja, você é limitado, e isso é verdade. Mas Deus não é limitado. Mas Deus trabalha enquanto nós confiamos, esperamos e até mesmo enquanto dormimos. Esse é o nosso Deus. Você também não é o que você faz, porque em algum momento o ministério, o serviço vai roubar o seu senso de identidade. Você vai acreditar que você é o que você produz. E quando o que você produz não for tão bom o suficiente, você vai ser tentado a acreditar que você não é alguém usado por Deus. Quantas vezes eu lido com isso quando aconselho os casais e percebo que eles não fazem nada o que eu digo. E aí eu me sinto um fracasso. Que tipo de pastor é esse que não resolve a vida das pessoas, né? E o pior é quando eles fazem e continuam não dando certo. Aí que é fracasso total mesmo.
E eu preciso me lembrar que eu só sou um ramo nessa videira. Que os tempos e as estações, os frutos e a poda pertencem ao lavrador. Eu não sou o que eu faço. Deus não precisa do que eu faço. Eu sou quem Cristo é em mim. E isso é tudo que eu preciso. Isso me encoraja a voltar e a servi-lo e deixar que os resultados estejam nas mãos dele. Servir traz desafios porque você vai encontrar pessoas difíceis no caminho. Uma vez lá na rede, os voluntários estavam muito enraivecidos. A gente foi descobrir, lá o pessoal da Sala VIP estavam bravos. Bravos porque uma pessoa chegou, entrou pela porta da igreja e ela já entrou reclamando. Que ela falou assim, é um absurdo. Vocês falam, vocês ficam falando lá na igreja, lá em cima, que que vocês estão felizes, todos são bem-vindos, mas passei por 10 pessoas e ninguém me falou bom dia. Estou precisando de orientação aqui, ninguém me tratou bem, não me deram lugar para servir. A pessoa chegou pela primeira vez e jogou no ventilador aquela reclamação, e os voluntários da Sala VIP ficaram bravos, que absurdo. Eu falei bom dia para ela, não pode tratar a gente assim e tudo mais. E foi muito legal aquele dia. Porque ele já tinha gente se preparando para ir lá e tirar satisfação com essa pessoa que xingou os nossos voluntários. Mas em algum momento, alguma voluntária lá acolheu essa pessoa reclamona, pediu perdão se ela se sentiu ofendida por alguma coisa. E nós aprendemos que o que aconteceu ali foi exatamente o motivo da nossa oração. Porque aquela pessoa que chegou xingando todo mundo é exatamente o tipo de pessoa que a gente orou para que viesse. Pessoas com problemas, pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que estão com a vida uma bagunça, uma baderna, e se vierem poderão conhecer a esperança do mundo, que é Cristo, poderão conhecer o Evangelho, poderão ser perdoadas, poderão ser amadas. E a nossa conclusão daquele dia foi, pessoal, a gente está esperando que as pessoas cheguem como a gente quer que elas saiam. Então, quando o pessoal chegar te xingando na igreja, tá tudo certo. É exatamente esse tipo de experiência que eu e você precisamos estar dispostos a ter, porque pessoas são difíceis mesmo. E é por isso que nós estamos aqui, não é? Para amar quem não merece ser amado, para servir quem só quer ser servido, para oferecer para pessoas que não conhecem a luz a verdade do Evangelho. E o que é mais legal é que quando a gente percebe que sim, as pessoas são difíceis, a gente descobre que a gente também é. Você também é difícil. Você também tem um monte de reclamação, de queixas dentro do seu coração, e é só chacoalhar um pouquinho que elas brotam. Ou sou só eu que sou difícil? Mantenha a caminha aí, porque aqui o negócio ficou tenso. Você é difícil. Servir traz desafios, mas é no meio dessa salada de confiança em Deus que Deus está lavando a gente. Eu brinquei com algumas pessoas ali enquanto lavava o prato, que eu aprendi no seminário que enquanto eu lavo a louça lava eu. E enquanto você serve as pessoas, Deus te serve. Enquanto você serve os outros, Deus cuida do seu coração. Enquanto você serve alguém, você se esvazia de si mesmo. E assim a gente se parece com Jesus. O Andy continua dizendo, nada nos faz depender mais de Deus do que se superar. Preste atenção nisso. Nada nos faz depender mais de Deus do que superar nossa inadequação para ajudar outras pessoas. Quando servirmos um ministério pessoalmente, nós experimentamos o poder e a fidelidade de Deus. E olha que especial, eu tenho certeza que as maiores experiências com Deus que você tem são aquelas experiências quando você se sentiu limitado, quando você estava cansado demais, quando você estava desacreditado demais, quando você tinha certeza que não ia dar certo e que Deus não poderia fazer nada naquele lugar. Foi naquele lugar que você teve um encontro poderoso com Deus. Como servir já fortaleceu você na fé? Algum tempo atrás, isso não faz muito tempo, eu fui convidado para participar de um processo de seleção de docentes numa instituição que eu admiro muito.
E foi aquele clima tenso, alguns candidatos a professores, nós estávamos aprendendo qual era a filosofia daquela instituição, e também fazia parte do programa nós darmos aulas para os próprios colegas. E aí separaram alguns assuntos para a gente dar aula, e eu amo esse ambiente de ensino, só que dos assuntos, o último assunto que me deram foi a aula Como Ser Cheio do Espírito Santo. E eu olhei para aquele assunto, e falei com Deus, o Senhor está de brincadeira comigo, né? Eu estava numa fase de uma aridez espiritual, de uma sequidão, de um senso de... Eu perdi a frequência. E tem outros assuntos que são mais fáceis, mas falar sobre ser cheio do Espírito Santo para alguém que está se sentindo seco é uma contradição de termos. E era na instituição que eu queria ser professor. E era a última aula para ser avaliado. O coração estava tenso, por dentro, seco. E aí eu fui para a aula. Eu disse, Senhor, faz o que o Senhor quiser. E aí fiz o que eu pude, explicando Efésios capítulo 5, como ser cheio do Espírito. E Deus me deu uma ideia. Eu comecei a aula perguntando, qual foi a última vez que você se sentiu fracassado espiritualmente? Porque eu queria só repartir a minha dor. Talvez alguém também se sinta fracassado espiritualmente. É claro que eu não disse, eu estou me sentindo fracassado. Mas a gente pôde começar aquela aula sobre como ser cheio do Espírito Santo, percebendo que o sentimento de fracasso espiritual é recorrente na vida cristã. O que foi mais especial é que enquanto nós repartimos essa verdade de que nós nos sentimos fracassados espiritualmente vez após vez, que o aluno mais experiente da turma, na primeira fila, enquanto eu tentava terminar aquela aula, ele levantou a mão e disse assim, Washington, posso falar? E eu respirei e falei assim, fala. E aí ele disse, antes de chegar aqui, quando eu estava me preparando para essa viagem, eu pedi a Deus que me enchesse do Espírito Santo. E eu quero dizer para essa turma que eu estou me sentindo cheio do Espírito Santo. Eu estou sentindo a presença dele aqui. E meus irmãos, eu não sei o que aconteceu a partir daquele momento. Mas talvez foi algo parecido com o temporal que a gente assistiu mais cedo. Porque enquanto aquele homem, com lágrimas nos olhos, dizia, eu estou sentindo a visitação do Espírito Santo, todos nós naquela turma também nos tornamos sensíveis à presença do Espírito Santo em nós. Eu perdi o prumo da aula, e o tempo esgotou, mas aquele vento impetuoso nos encheu, dando como a chuva dá esperança para uma terra seca. Aquela experiência de acreditar que Deus pode usar uma terra seca para uma grande colheita, fortaleceu a minha fé. E dali em diante, eu já não tenho mais motivos para acreditar que Deus não pode usar alguém que se sente seco. Porque o produto, o fruto, a grande colheita, não é algo que depende das forças, das capacidades do ramo, mas tem algo a ver com a vida da videira que está presente em nós. Sinta você isso ou não, Jesus está plenamente em nós. Qual foi a sua experiência de serviço que fortaleceu a sua fé? Talvez a equipe que preparou esse retiro veio para cá com um pozinho de energia só. Chegou mais cedo, se preocupou, se matou para tentar resolver a frequência e aquela loucura. E eu espero que esse retiro esteja fortalecendo a fé de você que se dedicou muito, suou a camisa para servir esse povo. Nós estamos sendo cheios do Espírito Santo por meio do serviço dessa equipe. A última verdade nesse texto está no verso 10, que servir é amar ao próximo. Jesus diz, quando vocês produzem muitos frutos, vocês trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. A marca de um discípulo
é viver em amor, porque nós já aprendemos que ser um discípulo de verdade não é ser uma pessoa ativista que faz mais, e nem ser um intelectual informado que sabe mais. Mas seguir a Jesus é amar mais e melhor, amando as pessoas como Ele nos amou. Por isso, servir é amar ao próximo, e como nós amamos ao próximo, nós nos parecemos com Jesus que nos amou. Como diz Filipenses capítulo 2, Ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas antes humilhou a si mesmo, assumindo a forma humana. E não só fez isso como foi um servo, e não só fez isso como foi obediente até a morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou soberanamente acima de todo nome. Esse é o nosso Jesus. Por isso, seguir a Jesus é se rebaixar, é se esvaziar, é servir, é obedecer, é se humilhar, é se sacrificar em favor de alguém, para que esse alguém alcançado encontre a vida, seja enxertado nessa videira e também se humilhe, sirva, obedeça, se sacrifique em amor para que outros possam ser alcançados. Essa é a nossa vida como cristão, a vida em missão. Por isso, como o Bonhoeffer diz, a igreja só é igreja quando é para os de fora. Porque essa experiência tão especial de comunidade que nós estamos vivendo, que vocês vivem enquanto igreja, não só é uma dádiva de Deus, como também pode acabar sendo um grande problema. Porque a força gravitacional da igreja é cuidar de si mesma, é se preocupar com seus problemas, é fazer a sua manutenção. Mas quando uma igreja para de viver em missão de alcançar os de fora, ela começa a morrer. Ela seca, porque ela se desconecta da videira. A videira é Jesus, que está em missão no mundo. Nós somos os seus pés aqui na terra, nós somos as suas mãos que tocam o perdido, nós somos a sua voz que ecoa nos ouvidos daqueles que nunca conheceram a Deus. Nós somos o corpo de Cristo em missão na terra. Então, quando uma igreja não vive para os de fora, ela se desconecta da videira. É exatamente isso, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por isso, comunidade viva, permaneça na missão. Olhe para esses espaços vazios, olhe para as pessoas que Deus te lembrou ao longo desse final de semana. E não se engane, Deus quer te usar para alcançar essas pessoas. Ore pelos seus colegas de trabalho, ore pelos seus amigos da infância, ore pelas pessoas que Deus coloca no seu caminho, porque se Deus é um Deus soberano, ninguém passa pelo seu caminho à toa, e você não passa pelo caminho de ninguém de maneira aleatória. Deus quer que a sua igreja permaneça cumprindo a missão de alcançar aqueles que não foram alcançados. E o que é mais legal, e o Robert Clinton é conhecido por essa frase, que nós queremos aprender 1000 coisas, porque há tanto a fazer, a aprender e a fazer. Mas o que é engraçado é que Ele quer nos ensinar apenas uma coisa, talvez de 1000 maneiras diferentes. Eu estou formando Cristo em você. Enquanto nós vivemos e permanecermos na missão, o que está acontecendo é Deus formando Cristo na sua vida. E o serviço é essa grande lapidação de Deus, para que nós celebremos a verdade que Jesus Cristo habita dentro de nós. Eu trouxe alguns testemunhos que são da Igreja Red, mas talvez cabem na boca de muitas pessoas aqui. Nós perguntamos para as pessoas lá na rede, o que servir te fez aprender sobre Jesus? E aqui estão alguns depoimentos. Eles disseram, aprendi que servir não é uma obrigação ou peso, mas uma oportunidade de ser ponte de Deus para as pessoas. Uma outra pessoa disse, a igreja e servir me trouxeram forças para recomeçar e perdoar. No serviço, na missão, Deus nos ensinou essas coisas. Olha aqui a galera do Ministério Infantil. Alguém disse, sempre acho que não vou conseguir nas escalas do Red Kids.
Mas o Senhor me ensina enquanto ensina as crianças. Se você trabalha no Ministério Infantil, você sabe a loucura que era. Mas a cada domingo, a cada lição, Deus vai te ensinando o que você está ensinando para aquelas crianças. Olha, fugi do chamado de Deus, mas ao me render, vi coisas incríveis acontecerem. Participar da obra de Deus é um privilégio. Uma última. Tudo fica leve quando você sente o preço que Ele pagou por nós. Servir quem não merece se torna fácil, porque comparado ao que Ele fez, isso é simples. Por que você deveria servir? Por que você deveria viver em missão? Por que você deveria hoje mesmo ligar para alguém aqui da comunidade e dizer: eis-me aqui, conta comigo? Porque quem vive para servir, vive como Jesus. Deus quer fazer e vai fazer coisas extraordinárias por meio de você. Eu queria encerrar esse retiro, encerrar esse nosso papo, te lembrando que o nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória na igreja, por meio da igreja. E Ele quer fazer isso por mim, por meio de mim e por meio de você. Por isso, Deus tem uma missão e nos dá o privilégio de cooperar com Ele. Nós somos fortalecidos por Deus, por meio do serviço. Ele nos capacita em nossas fraquezas. E por fim, nós servimos porque Jesus nos serviu primeiro. Dedicar-se aos outros é seguir a Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos sair daqui. E nós vamos celebrar alguns frutos que brotaram nessa comunidade. E se eu puder, Alexandre, eu queria te encorajar a ler esse final de semana da maneira com que Deus o desenhou. O jeito que você chegou, os preços que você pagou, porque você decidiu acreditar que Jesus estaria aqui, e as pessoas que você encontrou aqui, as lições que você aprendeu, os ressignificados que você teve, a compreensão nova, a reciclagem da sua visão sobre Deus, você mesmo, sobre a comunidade. E você daqui a pouco vai ver os frutos. Gente pecadora que foi alcançado por Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, se identifica com Ele como Salvador, os frutos dessa comunidade. Eu queria que você lesse essa história que Deus decidiu escrever nesse final de semana como um testemunho do que precisa ser a sua vida. Você precisa sair de onde está, você precisa dar ouvidos à voz de Deus, você precisa se misturar no meio do povo de Deus e encontrar nesse povo o próprio Jesus. E esse povo existe para que novos brotos de oliveira, novos frutos da videira floresçam no meio dele e alcancem o mundo. Porque é o que eu e você vamos fazer quando sairmos dessa fazenda. Voltarmos à missão para que mais e mais pessoas possam conhecer a Jesus e serem alcançados por Ele. Amém? Você crê nisso? Então, por uma última vez, eu queria que nós orássemos juntos. Eu queria que você se desse conta do que Deus fez e falou nesse final de semana a você. E agora eu vou orar para que nós possamos cantar e seguir a nossa programação. Senhor, muito obrigado, Pai. Não cabe no nosso coração tamanha gratidão de nos entendermos como instrumentos nas suas mãos, Pai. Obrigado, porque o Senhor veio morar dentro de nós. O Senhor está consertando tudo no nosso coração. O Senhor está nos dando uma nova visão de vida, uma nova visão da nossa história. O Senhor está nos presenteando com pessoas ao nosso redor. O Senhor está nos ajudando a enxergar o mundo como o Senhor enxerga. E como igreja, o Senhor também está nos enviando para que outras pessoas possam fazer parte do seu povo. Muito obrigado por isso. Obrigado pelas amizades que aqui ganharam força. Obrigado pelo consolo que foi repartido. Por todo o confronto também que fez com que nós nos dessemos conta do que o Senhor quer fazer ainda dentro de nós. Obrigado, sobretudo, pelo privilégio de te conhecer, de ser amado pelo Senhor e pelo privilégio de cooperar com o que o Senhor está fazendo no mundo. Obrigado pela comunidade viva. Obrigado pela vida dessa comunidade que é o próprio Cristo entre eles, entre nós. Que esse povo viva em comunidade
E que essa vida da comunidade possa se espalhar por toda Manaus e pelos 4 cantos da terra e por cada lugar que o Senhor quiser enviar a cada um de nós. É com gratidão que nós oramos nessa hora, te louvando em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém.